Olá, meu nome é Fernanda Molulo e hoje eu vim falar sobre um tema super importante relacionado à endometriose, a chamada barriga da endometriose. Você já escutou falar desse nome? Esse nome é muito comum e a gente chama barriga da endometriose, que é aquela barriga que a mulher com endometriose pode apresentar por um estufamento, um processo inflamatório em que a barriga distende e fica grande, endurecida, parecendo que está grávida. A barriga da endometriose, ela é muito comum nas mulheres com endometriose e ela pode se apresentar de diversas formas em diversos momentos. E o que é importante a gente saber? O porquê que ela acontece e como a nutrição pode ser aliada nessa diminuição dessa distensão abdominal, dessa barriga estufada, dessa barriga dolorida, para melhorar os seus sintomas e te dar mais qualidade de vida. Então, o primeiro fator que a gente precisa trabalhar e precisa entender que a barriga da endometriose, ela ocorre principalmente por um processo inflamatório que tem no seu abdômen. Então, quando a gente tem um processo inflamatório, por exemplo, um machucado no nosso corpo, ele não incha, ele não fica inchado porque ele está inflamado, é a mesma coisa que acontece lá dentro. Então, quando você tem um processo inflamatório, ele pode inchar e ficar dolorido. Então, quando tem um processo inflamatório muito ativo da endometriose, principalmente no período, às vezes, pré-menstrual ou no ciclo menstrual perto do período que você menstruaria, essa barriga ela pode distender pelo processo inflamatório. Porém, a gente sabe que não é só esse fator que está ligado a essa distensão abdominal, a esse inchaço. Existem alguns fatores alimentares que podem estar associados. Por exemplo, um intestino que não está saudável, que alterna prisão de ventre com constipação, com diarreia, um intestino que tem muitos gases, que a gente chama de flatos excessivos, um intestino que produz muitos desconfortos, por exemplo, eructações, que são os arrotos, ou muitos gases mais nível inferior, pode também distender, pode também ficar inchado. E isso está relacionado a um quadro de disbiose intestinal. Então, a partir do momento que você trata esse intestino com alimentos pré-bióticos e probióticos, melhorando a saúde intestinal com o consumo de fibra, com água, você começa a melhorar esse processo de distensão abdominal. Um outro fator super importante nessa distensão da barriga da endometriose é o processo de alergia e intolerâncias alimentares. Algumas mulheres com endometriose podem apresentar um processo de intolerância alimentar relacionado a diversos alimentos. Então, dependendo do quadro, tem mulheres que têm intolerância à lactose, ou à proteína do leite, ou ao glúten, ou algum outro alimento não específico como esses mais comuns, que provocam um processo de distensão abdominal. Sendo assim, o importante é você identificar o que está te causando essa distensão. Será que é uma farinha branca? Será que é o consumo excessivo de açúcar? Será que tem um outro alimento específico que te causa isso? Então, a barriga da endometriose pode também estar relacionada a um processo de intolerância ou até mesmo um quadro de disbiose intestinal. E por fim, é muito importante a gente lembrar que todos esses fatores estão relacionados a uma piora do processo inflamatório. Então, quando você tem um processo inflamatório relacionado, por exemplo, a uma alimentação muito pró-inflamatória, uma alimentação carreada de alimentos que aumentam o processo inflamatório, por exemplo, açúcar, gordura da carne vermelha, excesso de glúten associado com proteína do leite em excesso, industrializados, pouco consumo de frutas, legumes e verduras e frutas. Isso faz com que aquela barriga da endometriose fique mais proeminente. Então, você começar pelos seguintes passos para diminuir essa barriga da endometriose, esse inchaço. Melhorar a alimentação com uma características mais anti-inflamatória. Melhorar a sua saúde intestinal, tratando esse intestino com pré-bióticos e probióticos, por exemplo, usando mais fibra, usando os probióticos, bactérias boas vindo de iogurte, ou vindo do kefir, kombucha. Ou, além disso, você associar a observação do que você come e o que te causa uma intolerância alimentar. A partir desse momento, você começa a melhorar esse processo digestivo e, consequentemente, você não fique tão estufada ou com tanto distensão abdominal quando você não tolera bem um alimento.
e colocar na sua rotina alimentar alimentos que ajudam na regulação intestinal, tanto na prisão de ventre como na diarreia. Você regularizar o seu intestino é muito importante para a saúde da barriga da endometriose. E para isso, associado a isso tudo, vale a pena intensificar no período pré-menstrual essas dicas, associando com o uso de chás digestivos, chás diuréticos, por exemplo, hortelã, gengibre, cavalinha, hibisco, que melhoram o processo digestivo e também ajudam na diminuição de retenção de líquido e podem ajudar na melhora da barriga da endometriose. Então eu espero que você tenha gostado, esclarecido um pouquinho, e nem toda mulher com endometriose tem essa barriga distendida. E não precisamos, toda mulher com endometriose, ter a barriga distendida. Trabalhe os fatores que podem estar relacionados a alergias e intolerâncias alimentares, ao processo inflamatório da endometriose e melhora essa saúde intestinal, que eu tenho certeza que essa barriga vai melhorar. Um beijo da Nutri e até a próxima!